Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, texto que está na nossa liturgia e que nós iremos expor hoje. Lucas, capítulo 15, leremos do versículo 11 ao versículo 32. Leamos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ó Deus, tua palavra foi lida, palavra esta que é inspirada pelo teu Santo Espírito, palavra esta que Jesus pregou para um público em específico, mas também que existem aplicações para nós hoje. Humildemente nós te pedimos que o Senhor esteja usando o teu servo como instrumentalidade tua, para que a tua palavra, a tua voz chegue aos corações, para que entendamos que nós somos aceitos inteiramente por ti, não por aquilo que somos, não pelos nossos méritos, mas por causa de Cristo Jesus. É por causa dele que o Senhor nos recebe de braços abertos. É por causa dele que o Senhor nos dá vestes limpas, o Senhor nos justifica, de modo que agora nos achegamos a ti, como santos e irrepreensíveis, não porque somos isso essencialmente, mas porque Cristo Jesus nos justificou pelo sangue derramado na cruz. Esteja conosco, ó Pai, abrindo os nossos corações, iluminando as nossas mentes. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Para nós entendermos este texto, embora seja um texto muito conhecido, é necessário
nós entendermos o objetivo das parábolas que estão neste capítulo. É interessante que nós vemos a parábola da ovelha perdida, que começa no versículo 3, e a parábola da dracma perdida. O que elas têm em comum? São duas coisas que se perderam, uma ovelha na primeira e depois uma dracma na segunda. Outra coisa que eles têm em comum: quando o pastor encontrou a ovelha, qual foi a reação dele? De alegria, de satisfação, de regozijo. Quando a mulher encontrou a dracma que ela havia perdido, ela também se alegrou. E quando o pai encontrou seu filho, qual é a reação dele? De alegria, de regozijo. Por que será que Jesus está falando sobre isso? Porque essas parábolas têm estes elementos em comum. É necessário que nós entendamos que Jesus ele conta essas parábolas para defender a sua associação com os pecadores. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu havia falado da última vez que quando nós vemos esses três personagens, Jesus, o fariseu e um pecador, o assunto principal é a relação com Deus. Como esses dois homens, o pecador e o fariseu, entendem o relacionamento com Deus. Nós falamos da última vez, onde nós vimos um fariseu e uma mulher pecadora, que o relacionamento verdadeiro com Deus, ele se dá por meio do perdão, que gera expressões de amor. E aqui nós vamos ver que o verdadeiro relacionamento com Deus está no fato de nós sermos aceitos por Ele por meio da graça. Não por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós fazemos, mas somos aceitos por Deus por meio da graça. Então as parábolas são uma defesa dos atos de Jesus. O pastor na sua busca da ovelha, a mulher na sua busca da moeda, eles não fazem nada de extraordinário, além do que qualquer pessoa faria em seu lugar. Mas parece que as parábolas, elas estão progredindo. E o ápice dessa seção dessas parábolas é a história que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. E é nesta parábola que nós vemos as atitudes que o pai toma. E essas atitudes são únicas, maravilhosas, divinas, que não foram tomadas por qualquer pai no passado. Os fariseus criticavam Jesus porque Jesus andava com os pecadores e publicanos e também comia com eles. E é muito importante nós entendermos essa questão de sentar à mesa com os pecadores, porque no Oriente, convidar um homem para uma refeição é uma honra. É uma oferta de paz, confiança, fraternidade e perdão. Em suma, compartilhar de uma mesa significa compartilhar a vida. Eu conheço um pastor que ele disse assim: quando eu gosto de uma pessoa, eu convido ela para comer comigo. E quando eu não gosto, eu convido também para a gente criar laços. Não é? E nós fazemos isso, não é só na cultura do Oriente, lá é mais enfático essa questão. Mas nós também gostamos de almoçar com os nossos amigos, principalmente quando o amigo paga a conta. E ele se torna o amigo querido. Então aqui é uma expressão de fraternidade, de amor, de paz. E Jesus comia com os publicanos, com os pecadores. Isso chocava os fariseus, os religiosos da época. Desta forma, as refeições de Jesus com os publicanos e pecadores são expressões também da missão e da mensagem de Jesus. Afinal, ele veio não para os sãos, mas para os doentes. Ele veio para resgatar aqueles que haviam se perdido. E o fato de Jesus sentar-se à mesa com pecadores também mostra aquilo que acontecerá no futuro, quando nós estaremos na ceia do Cordeiro, pecadores, mas redimidos, na mesa com Cristo, com o Redentor. Isso aponta de uma forma escatológica, ou seja, isso aponta para algo que vai acontecer nos finais dos tempos, onde nós estaremos à mesa com o Senhor. A inclusão de pecadores na comunidade da salvação
é a expressão mais significativa da mensagem do amor redentor de Deus. A refeição aqui é um ato de aceitação. Por isso que nós vamos falar sobre o verdadeiro relacionamento com Deus, está baseado no fato de que Ele nos aceita. O fato de Jesus se assentar com pecadores era uma demonstração de aceitação. Não porque eles fossem bons, mas porque Jesus veio para redimi-los. O objetivo da parábola dos dois filhos, eu vou falar porque eu entendo que é melhor nós pensarmos nessa parábola não como a parábola do filho pródigo, mas a parábola dos dois filhos. Esta palavra não é sobre um rapaz extravagante, daí o termo pródigo. Nós estamos tão acostumados com esta parábola que fala assim, olha o filho pródigo. Aí o que você pensa? Ele estava longe e voltou. Fazia tempo que ele não encontrava o pai e voltou. Mas não é essa ideia de pródigo. Pródigo nos traz a ideia de extravagante, de uma pessoa que gasta muito, né? de algo exagerado. É esse sentido que nos traz a palavra pródigo. Mas esta parábola não é sobre um rapaz extravagante, mas a respeito do relacionamento entre Deus e o pecador, e aquele que se julga justo. Esta parábola é sobre o verdadeiro relacionamento com Deus. E nós vamos falar hoje que o verdadeiro relacionamento com Deus se dá por meio do arrependimento dos nossos pecados, pelo perdão e pela aceitação graciosa de Deus em Cristo. Vamos nos voltar ao texto que nos diz: certo homem tinha 2 filhos. Olha como a parábola começa. Ele não diz assim, eu vou contar para vocês a história do filho pródigo. Não, ele vai contar a história de 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Você poderia resumir esse versículo do seguinte modo: não quero o teu amor, mas quero os bens que são teus. É isto que o filho está dizendo para o pai. Eu não quero ter relacionamento com o Senhor, eu quero o que é teu e que cabe a mim. Ele está pedindo a herança do seu pai. E tanto no Oriente quanto na nossa cultura, você recebe os bens do pai quando ele morre. O que o filho estava querendo então? Indiretamente era como se dissesse, olha, o senhor está demorando morrer, já passou a hora e essa herança não chega nunca. Então faz o seguinte, me dá logo a herança. Eu vou pegar e vou embora com a parte que me cabe. Isso aqui é uma expressão de desrespeito para com o pai. Na nossa época, irmãos, infelizmente, tem sido comum o pai, ou melhor, o filho maltratar o pai, responder, ser mal educado, o pai ter dificuldade em educar os filhos. Mas no Oriente, as coisas eram bem diferentes. Havia um grande respeito pela pessoa do pai. E isso que está acontecendo, com certeza, chocou os ouvintes de Jesus. Porque era surreal, era improvável que um filho agisse deste modo para com o pai. Era algo que não era aceito. Dificilmente isso aconteceria. As pessoas, ao ouvirem aquela história, com certeza elas ficaram chocadas. Como assim? Um filho desejar que o pai morra? Exigir os bens antes que o pai morra? Isso é uma ofensa grave. Mas o pai demonstra amor quase incrível, concedendo-lhe o que pede. Há um outro aspecto aqui, o silêncio do filho mais velho. E o texto diz que a herança foi dividida entre os 2. E ele lhes repartiu os haveres. Você começa a entender aqui que os 2 estão interessados no quê? No dinheiro do pai. O mais velho podia, não, o que é isso? Está desrespeitando o meu pai? Ele poderia até mesmo reconciliar os 2, vamos acertar isso. Não, boquinha de siri. Tá bom para mim também, tá bom para ele, né? Vou ficar caladinho. Ele não questiona esse fato. O silêncio do filho mais velho indica uma rejeição da sua responsabilidade de reconciliar-se
de reconciliar seu irmão com seu pai. E no ambiente do Oriente Médio, esperar-se-ia que o pai explodisse e disciplinasse o rapaz por causa das cruéis implicações do seu pedido. Mas não é isso que o pai faz. E o pai, então, cede ao filho a posse e a disposição dos bens. Ele recebe a posse dos bens e transforma isso em dinheiro. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho adquire a propriedade e o direito de vendê-la, transforma a sua parte das propriedades em dinheiro. E é interessante aqui que outra coisa que iria chocar as pessoas que estavam ouvindo aquela parábola. As pessoas naquela época, bem mais do que hoje, tinham um apego enorme pela terra em que eles nasciam. Não é à toa que acontece essa guerra na Palestina, entre palestinos e israelenses. A ideia é, se você fosse criado no Oriente Médio, lute pela terra em que você nasceu. Não se vende os terrenos que seus pais te deu. Isso era uma afronta. Para que os irmãos entendam, isso era tão grave que havia na Palestina do século I uma cerimônia chamada Qessassar, que significa corte. A ideia era que se um homem perdesse suas propriedades para um gentio, para uma pessoa de uma outra nação, seus parentes traziam barris cheios de milho e nozes tostadas, os abriam, esses barris, na presença das crianças da família e incitavam as crianças a dizerem, dava o nome da pessoa, né? Fulano está cortado de sua herança. E eles saíam espalhando isso. Ele foi cortado de sua herança, porque ele fez algo muito ofensivo à nossa comunidade. Ele vendeu aquilo que era dele, que era nosso também. Não podia. Quando ele recuperava essas terras, aí as crianças diziam uma outra expressão: fulano voltou à sua herança. Mas era algo que ofendia as pessoas, vender as terras em que a pessoa foi criada. Agora o pródigo, como é conhecido, ele está numa dura condição. Versículo 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país em que ele estava uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Outro relato que iria ofender os judeus. Os judeus não podiam comer porcos, não podiam criar porcos, é algo imundo. Mas aquele jovem está passando tanta necessidade que ele se dispõe a cuidar de porcos. A maneira mais polida pelo qual o habitante do Oriente Médio se livra de importunos indesejáveis é atribuir uma tarefa que ele sabe que alguém irá recusar. Ou seja, eu não quero este jovem nas minhas terras. Eu vou dar uma tarefa que ele não vai aceitar, que é cuidar de porcos. Mas ele está tão necessitado que ele aceita. Não deu certo a estratégia desse cidadão. E o texto diz, versículo 16, que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. As alfarrobas aqui eram vargens, parecidas com gafanhotos ou chifres, né? E por se parecerem mais com gafanhotos, eram conhecidas também como pão de João, porque dizia que João estava no deserto se alimentando do quê? De gafanhotos e mel. Então aí ficou conhecida como pão de João. Momento curiosidade, né? E ela tinha um sabor doce, o açúcar, justamente para cevar o porco. Então essas alfarrobas eram usadas para engordar o porco, mas também aquelas pessoas que tinham muita necessidade, que eram muito pobres, elas se alimentavam disso. Então era algo comestível. Tanto porcos comiam quanto pessoas pobres. Mas é interessante que no finalzinho do versículo 16 diz
que, embora ele tivesse desejo de comer as alfarrobas, ninguém lhe dava nada. É uma situação assim difícil. Imagine alguém alimentando um cachorro da rua e passa alguém morrendo de fome e essa pessoa se recusa. Não, alimenta o cachorro. Este ser humano não. Essa era a situação dele. Ele poderia ser alimentado por aquelas vagens, mas a pessoa que alimentava os porcos não deixava ele comer. Ninguém lhe dava nada. Na literatura rabínica, essa vargem comestível era usada pelos pobres, que era usada pelos pobres, simbolizava também arrependimento. Tem até um trecho de um texto do Rabi Yahá, que ele diz assim: Israel precisa de alfarrobas, isto é, de pobreza, que era sinal de pobreza, para ser forçado ao arrependimento. A ideia é que quando a pessoa, talvez rica, chegasse ao ponto de comer alfarrobas, era Deus empurrando ela para o arrependimento. Era isso que os judeus da época acreditavam. Então Jesus está usando a linguagem da época. As pessoas estavam entendendo muito bem essa parábola, mais do que nós. O versículo 17 mostra também a frustração. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A ideia de trabalhadores aqui é servo assalariado. E levantando-se foi para o seu pai. Surge a pergunta: será que o filho se arrependeu? Ele está arrependido aqui? O texto diz que, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão, com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Sabe de uma coisa? Eu vou sair dessa condição deplorável e vou voltar para a casa do meu pai. Eu já tenho até um plano para ser aceito. O plano é: eu vou trabalhar para merecer a sua aceitação. Mas será que ele está arrependido? Irmãos, tudo indica que não. Ele retorna não arrependido pelos pecados cometidos, mas pela simples constatação de que chegou ao fim os seus recursos. Já não tem mais para onde correr, já não tem mais para onde ir. É melhor voltar. E o filho está determinado a recuperar um pouco do muito que havia perdido. Ele decide 3 coisas: se reconciliar com seu pai, por meio das obras, vivendo como servo assalariado. Ele quer se reconciliar por meio das obras, aí ele vai fazer isso como? Como um servo assalariado. Ele vai trabalhar para que o seu pai o dê um salário. Ele quer comprar com seus serviços o favor do pai. Na verdade, ele está pretendendo salvar a si mesmo. Ele não deseja a graça. Ele quer fazer por merecer. Assim como Adão e Eva, que coseram para si folhas de figueira para cobrir seus pecados, o pródigo está provendo para si salvação. Mas as folhas de figueira não eram suficientes para cobrir aquilo que Adão e Eva tinham cometido, o seu terrível pecado. É Deus que vai providenciar uma salvação para Adão e Eva. É Deus que vai cobri-los, não com folhas de figueira, mas com pele de animais. É a primeira morte, apontando para Cristo, que somente através do derramamento de sangue, através do sacrifício do Cordeiro imaculado, pode cobrir o que somos, pode nos justificar. Mas este jovem, ele não tem consciência disso. Ele quer prover para si salvação. Surge então a primeira lição desta parábola. O nosso relacionamento com Deus, ele se dá por meio do arrependimento dos pecados. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Tudo indica que o pai esperava pela volta do filho, porque o pai o viu de longe. E quando seu pai o viu, quando seu pai o avistou, ele se compadeceu. Quem sabe daquela figura magra, suja, cabisbaixa. Ele olha e se compadece, mas também, quem sabe se por medo daquele jovem ser recebido por uma comunidade hostil. Lembram do Quessassará? Do corte? Ele tinha vendido as propriedades. Ele tinha não só traído o seu pai, mas também a família, a comunidade em que ele havia crescido. Com certeza as pessoas não iriam recebê-lo bem. As pessoas estavam indignadas. E a ideia aqui que dá é que o pai, ao ver isso, corre para proteger o filho, compadecido, corre para demonstrar para todos que ele aceita o filho como o filho está, que ele perdoa o filho, que ele está recebendo o filho de braços abertos. Aos olhos do oriental, para um homem correr naquela época, era algo humilhante. E não somente no Oriente Médio, na cultura geral daquela época. Por exemplo, Aristóteles, ele diz que os grandes homens nunca correm em público. Era algo assim inimaginável. Principalmente um homem, que tudo indica, rico, já velho, correndo atrás de um filho, não, isso é humilhante. Mas o pai tem compaixão do filho. E provavelmente protegendo-o da hostilidade da aldeia, ele corre em direção ao filho. E ao correr através da aldeia, ele está assumindo uma posição humilhante. Mas ele está disposto a se humilhar para receber o filho. Isso te lembra de alguma coisa? Jesus se humilhou para que fôssemos recebidos como filhos. Ele se humilhou para que a hostilidade da ira de Deus não caísse sobre nós. O pai corre em direção ao filho, para proteger o filho. Cristo foi humilhado, o cordeiro foi morto, para que nossa nudez fosse coberta. O filho se abala com a atitude do pai. Ele descobre que o problema não é o dinheiro perdido, mas o relacionamento interrompido que ele não consegue curar. Ele não podia oferecer nenhuma solução. A única coisa que ele pode fazer é assumir. Ele já tinha tudo em mente, já estava tudo calculado. Eu vou lá e me oferecer como servo. E ele faz isso quando vê o pai. Ele diz, estou aqui como teu servo. Eu quero trabalhar para o Senhor. Não. Ele só diz, eu sou indigno de ser chamado filho. De ser chamado teu filho. Sou indigno. Aqui começa o arrependimento, a partir da expressão do amor do pai. O arrependimento aqui é motivado pelo amor e disposição do pai em perdoar. Aquilo comove o filho, porque quando o pai o recebe, ele o abraça e o beija. Foi uma cristocidência que eu estava estudando, ou melhor, relendo o texto, o sermão, e eu estava escutando um grupo que eu gosto muito, e de repente começou uma música. E a música era justamente sobre o filho pródigo. E a música dizia assim, como se o filho pródigo estivesse dizendo, eu não esperava essa graça, eu não esperava esse encontro, eu não esperava essa mesa quando voltei de tão longe, eu não esperava esse abraço, eu não esperava esse beijo, eu não esperava essa festa que marcou o meu regresso. Grande foi teu amor, extravagante, eu não entendo. E a ideia aqui da palavra do espanhol é que extravagante é pródigo. Isso lembra de um tema que Spurgeon deu a este sermão. Ele disse assim, um amor de Deus é pródigo para pecadores
pródigos. O amor de Deus é pródigo para pecadores pródigos. Ou seja, o amor de Deus é extravagante para quem foi extravagante em pecar, inconsequente. É o amor pródigo de Deus. Ele é extravagante, eu não entendo. Ele é doce e ele é eterno. E isso comove o filho. E ao ver o pai, que o abraça, que o beija, ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sou pecador. E eu me arrependo diante deste amor que o Senhor expressa por mim. É o amor do pai levando o filho pródigo ao arrependimento. David Brainerd, ele foi conhecido por pregar aos índios americanos, morreu com 29 anos de tuberculose. Ele não estava preocupado com a sua saúde, o que ele queria era pregar o evangelho aos índios. E em seu diário ele constatou o seguinte, ele diz: eu preguei sobre a ira de Deus para os índios. Aprendi a língua deles e preguei, mas eles não entenderam. Na verdade, eles ficaram dispersos. Não deram muita atenção para o que eu estava dizendo. E aí eu falei da morte de Jesus Cristo no outro dia. E falei que Jesus Cristo tinha morrido para nos perdoar porque nós somos pecadores. E a reação daqueles índios foi incrível. Eles começaram a chorar, porque o amor os comoveu. Eles não tinham conhecido nada em sua cultura, uma história tão linda como o amor de Deus sendo expresso no fato de Cristo Jesus tinha morrido por eles. O verdadeiro relacionamento com Deus é por meio do arrependimento do pecador. Não é o que o pródigo faz. Ele é aceito pela graça. E isso o leva ao arrependimento. E ele reconhece quem ele é. Sou indigno. E ele não rejeita o amor do Pai. Ele é recebido. O relacionamento verdadeiro com Deus é também por meio do perdão divino. Essa é uma história oriental, mas tem uma história brasileira que é muito interessante, que tem a ver com isso. De um jovem que discutiu com o pai, foi uma discussão feia, eles se ofenderam. Ele então resolveu ir embora de casa. Passou alguns meses, ele estava arrependido, com o coração dolorido, mas ele tinha vergonha de se chegar ao pai e de ser rejeitado. Então o que ele fez? Ele escreveu uma carta. E a carta dizia mais ou menos assim: Pai, eu errei e peço perdão. Se o Senhor tem disposição em perdoar, amarre um lenço naquela laranjeira perto de casa, que eu vou passar pela rua e vou ver. É só amarrar um lenço, eu vou saber que o Senhor está disposto a me perdoar. Ele escreveu a carta. Passou algumas semanas. Ele foi para perto da casa do pai para conferir. E ele olhou, seus olhos começaram a encher de lágrimas, porque o pai não tinha amarrado um lenço na laranjeira. Ele tinha coberto a laranjeira com um lençol. Ele estava dizendo: eu tenho toda a disposição do mundo para te perdoar. É o que o pai diz: eu tenho toda a disposição do mundo para te perdoar. Não importa o que você tenha feito. Ele dá a melhor roupa. Provavelmente era a veste que o pai usava nas ocasiões especiais. A ideia é que quando os convidados chegassem ao banquete, saberiam que o pai estava assegurando a aceitação do filho como parte da comunidade. Ele tem a minha roupa, ele é merecedor de estar aqui conosco. Mas isso também nos aponta para alguns outros textos. Isaías, capítulo 61, versículo 10. O profeta nos diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. A ideia dos escritores bíblicos de receber vestes de Deus
era de ser aceito e de ser justificado, não pelos merecimentos da pessoa, mas por livre expressão da graça e misericórdia de Deus. E há um texto muito lindo em Zacarias capítulo 3, que a Bíblia vai dizer que o sacerdote Josué estava diante de Deus, e Satanás apontava para ele e dizia: olhe as vestes sujas desse sacerdote, ele é pecador. Deus então dá vestes novas, dizendo o que Cristo faria, dando-nos vestes novas, nos justificando, considerando-nos santos. E por isso podemos ser aceitos inteiramente por Deus. Ele também dá o anel, e o anel provavelmente é um anel de sinete, que marca, que significa que o filho merece uma confiança toda especial. E os sapatos são sinal de que ele é um homem livre na casa e não um servo. Porque os servos naquela época, os escravos, andavam descalços. Mas ele diz: coloca uma sandália nele, para que todos saibam que ele é filho e não servo. Romanos 8, versículo 15, nos diz algo muito parecido. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Eu não sou mais escravo, eu sou filho de Deus, porque Cristo me justificou. Há também aqui uma aceitação divina. O relacionamento verdadeiro com Deus, por último, é por meio da aceitação divina. Jesus ele está contando esta parábola para simplesmente responder aos fariseus que estavam criticando, porque ele recebia os pecadores e comia com os publicanos. O que ele está dizendo é: eu estou feliz. Eu estou feliz como um pastor que encontrou sua ovelha. E eu como com os publicanos e pecadores porque eu estou feliz, assim como uma mulher que encontra uma moeda. E eu estou feliz como um pai que encontra o filho que havia se perdido. Na verdade, o pai representa Jesus. Ele está dizendo: eu estou feliz. E por que eu estou feliz em receber aqueles que haviam se perdido? Mas vocês não, fariseus. Vocês são como o filho mais velho. Vocês estão tristes. Na verdade, vocês estão irados. E aí ele vai falar do filho mais velho, do seguinte modo: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E o criado o informou: veio o teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele, o irmão mais velho, se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, é o pai que vai procurar. É sempre o pai que chama, é sempre o pai que vai até o filho. Mas ele responde a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer. Agora, para esse seu filho que se perdeu, você dá um novilho. Começa agora a cair a máscara do filho supostamente bom, que representa o religioso, o fariseu. O filho mais velho se dirige ao pai, sem usar títulos, não chama de senhor, o que era muito desrespeitoso naquela época. O filho mais velho demonstra atitude e espírito de escravo. Ele tinha uma relação de troca com o pai, não de amor. Ele entendia que a salvação, Jesus está falando dos fariseus também, olha, vocês têm uma relação de troca com Deus, achando que vocês compram Deus, achando que só por vir à igreja já está tudo certo, achando que por fazer obras você tem crédito com Deus, e você começa a exigir: Senhor, cadê minha bênção? Eu evitei de pecar, eu não fui no show da Madonna, e cadê? Eu fiz tudo certinho, o Senhor me deve. E o Senhor nunca demonstrou, através de bênçãos, que eu sou um bom garoto. Ele diz: nunca te desobedeci, mas insulta o pai, porque ele está discutindo com o pai na frente de todos, em um banquete. Aquilo ali traria com certeza mal-estar. E esse é o espírito do fariseu: não se arrepende, é legalista e se esquece que quebra o maior dos mandamentos, que é o amor.
se esquece que o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o coração e não ter uma relação de troca com Ele. E ele também quebra o segundo, porque ele não ama o seu próximo, ele não ama o seu irmão. Ele acusa o pai de favoritismo, nunca me deu um cabrito, mas deu a ele um novilho. Ele não é melhor do que o irmão mais novo, porque ele diz, eu queria um cabrito para quê? Para nós comermos em família, né? Não, para me alegrar com os meus amigos. Eu também queria uma parte para me divertir com a minha turma. Ele não tinha um relacionamento com o pai, ele não tinha um relacionamento familiar, e ele não se alegra com o retorno do irmão. E ele ataca seu irmão mais jovem. Ele diz, gastou com meretrizes. A história diz isso? Não diz nem que sim, nem que não. Provavelmente, ele poderia estar acusando o irmão. Olha como que é esse seu filho. Parece que ele quer provar ao pai que o seu irmão é um filho rebelde. E o que acontecia com os filhos rebeldes naquela época? Se um filho fosse rebelde e contumaz, o pai deveria declarar isso ao sacerdote e ele era apedrejado. Quem sabe ele estava tentando assassinar o próprio irmão. Tentando provar o pai, convencer o pai de que aquele filho não prestava. Ele tinha recebido a parte dele, ele ficou calado. Ele é igual ao mais novo. Ele estava interessado no dinheiro. E isso nos faz entender, irmãos, que há o antirreligioso, que é, no primeiro momento, o filho pródigo. Ele acha que não vale de nada obedecer a Deus, e ele faz o que quer, mas ele se arrepende. Mas há também o religioso, que acha que ele tem que obedecer para ter crédito com Deus. Mas o Evangelho não é uma coisa nem outra. O Evangelho diz, porque eu sou salvo pela obra perfeita de Cristo Jesus, eu obedeço. O que Jesus está querendo dizer é, os dois estavam perdidos. E o mais perdido era o que estava próximo do Pai. Porque ele tinha um relacionamento de obras. Ele estava na igreja e achava que estava tudo certo. E que ele era melhor do que as outras pessoas. Mas ele não tinha um relacionamento de amor com o Pai. Esta parábola é para fariseus. Essa parábola é para gente religiosa. Esta parábola é para nós. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Você acha que é aceito pelas suas obras? Você acha que Deus o deve? Ou você foi comovido pela expressão do amor de Deus em dar o seu filho, reconheceu o seu pecado e diz, eu sou aceito inteiramente pela graça, não por aquilo que eu sou, porque o que eu sou, o meu nome é pecado. Isso torna claro que os dois filhos são apresentados como perdidos. O que difere é a forma como cada um reage à expressão de amor do pai. O que aconteceu com o filho mais velho? Será que ele se arrependeu? Eram os fariseus que deveriam responder. E o que aconteceu com os fariseus ao ouvirem isso? Será que eles se arrependeram? É você que deve responder. O que você faz ao ouvir essa parábola? Que tipo de relação você tem com Deus? Você acha que é aceito pelas obras, pelo que você faz? Você acha que o arrependimento é desnecessário? De que lado você está? Que tipo de filho você é nessa história? O verdadeiro relacionamento com Deus se dá por meio do seu amor, que nos constrange ao arrependimento, que faz com que amemos em resposta ao seu perdão. O verdadeiro relacionamento com Deus se dá mediante uma consciência de que somos aceitos por Deus por causa da graça, do favor imerecido de Cristo, aquele que se humilhou para nos salvar, fazendo-nos filhos de Deus. De que lado você está? Como você acha que é aceito por Deus? Oremos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque muitas das vezes nos achamos melhores do que os outros, nos achamos bons o suficientes para merecermos a Tua graça, sendo que graça é favor imerecido. Perdoe-nos, Senhor, que não tenhamos uma atitude de troca contigo, pois isso é impossível. Ninguém pode barganhar com aquele que é o dono do ouro e da prata. Que reconheçamos que o Teu amor nos constrangeu,
que nos levou ao arrependimento, que éramos indignos, mas mesmo assim o Senhor nos recebeu, mudou as nossas vestes, demonstrou confiança a nós, demonstrou, ó Pai, amor, graça, nos recebeu. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos o Teu nome, porque sabemos que somos aceitos inteiramente pela Tua graça e não por aquilo que somos. E quando nós não éramos aceitos por ninguém, quando nós éramos rejeitados, quando ninguém se atreveu a confiar em nós, ó Pai, o Senhor nos recebeu. Não porque o Senhor viu que nós éramos bons o suficientes e que precisávamos apenas de um empurrãozinho, mas porque o Senhor sabe que sem Ti nada somos e que carecemos totalmente da Tua graça. Que reconheçamos isso, ó Pai, e que não andemos como aquele filho mais velho, mas que andemos, ó Pai, como filhos que foram perdidos, mas foram achados por causa do Teu grande amor. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos recebe na família de Deus, que nós oramos. Amém. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por este privilégio, por estes momentos, na companhia dos nossos irmãos, nesta relação que é possível pelos laços da cruz. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua instrução, pelo Teu cuidado para conosco, pelo fato de o Senhor nos mostrar e de tocar a nossa consciência, perguntando-nos a fim de que reflitamos como nós estamos vivendo, como nós estamos nos relacionando contigo. E que nós não nos esqueçamos que este relacionamento íntimo com o Senhor, que este relacionamento, que esta comunhão, ela está baseada na Tua graça, ela é por meio do Teu Filho, ela é por meio do Teu amor, que nos leva ao arrependimento de pecados, que nos leva também ao perdão, e que nos faz saber que somos aceitos por causa de Cristo Jesus, e que somos inteiramente aceitos, e que o Senhor nos ama, e esse amor não tem fim, pois é um amor eterno que não pode ser influenciado pelo tempo. Ó Pai, que nós também possamos pregar aqueles que estão longe dos Teus caminhos, que preguemos a palavra que o Senhor nos confiou, o Teu Evangelho, que diz que tudo já foi feito e que devemos agora vivermos de uma forma obediente para agradar-Te. Leve-nos em paz aos nossos lares. Derrame as Tuas bênçãos sobre nós, conforme a Tua graça e Tua misericórdia. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Redentor, que nós oramos. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que a bendita comunhão do Santo Espírito habitem abundantemente em vossos corações para todos sempre. Amém.